Senhor Marco Antônio Villa, como é que um deputado pela Bahia vota errado numa questão específica, pontual e super necessária para a região de onde ele vem, para o eleitor que o elegeu? Assim, enganos acontecem, claro, mas se tinha um aspecto da reforma tributária em que os parlamentares do Nordeste tinham de prestar atenção, era nesse aspecto específico, até porque essa montadora que o Uribe se referiu acaba de chegar à Bahia, governador da Bahia foi recebê-la, ministro do Estado foi receber a chegada da montadora, enfim, e o deputado vota errado, professor? Olha, é um negócio inacreditável. Primeiro, eu queria só também concordar com você sobre o domingo, sobre o Uribe. O Uribe é um polivalente, diria o técnico Cláudio Coutinho. Seria uma espécie de Wilson Mano da CNN? Isso. E quando o Cláudio Coutinho falava em polivalente, todo mundo dava risada. E ele estava à frente do seu tempo, overlap, ponto futuro. Foi um brilhante técnico que manteve, que criou o Flamengo, acabou falecendo tão jovem, pesca submarina e tal. E era realmente um cara que olhava lá na frente. Todo mundo tirava sarro dele. Hoje todo mundo cita as expressões do Cláudio Coutinho. E também de quem foi ao Japão e passou férias régias, né? Como o Uribe. É diferente de você, eu vou na Avenida Jardim Japão, aqui na Zona Norte. Tem uma diferença, você está entendendo, né? Máximo a liberdade, né, professor? É verdade, o máximo da liberdade. Mas vamos lá. A questão da... Primeiro, eu queria falar rapidamente sobre a questão da Zona Franca. Isso é uma questão complicada. As disposições transitórias, quem era o relator da Constituinte? Bernardo Cabral. Da onde? Amazonas. Então, deputado, depois senador. A questão sempre foi discutida, é uma discussão séria. Quando você entra na discussão da Zona Franca, eu sei que eu piso no calo de muitos, mas a estrutura da Zona Franca como está não pode ficar. Aquilo está errado. Aqui está totalmente errado. Nós temos de refazer a Zona Franca sem prejudicar o estado do Amazonas, a população que lá vive, né? Mas não é possível manter a estrutura da Zona Franca com privilégios que lá existem que prejudicam outros estados no processo no desenvolvimento da industrialização, em especial estados do Sudeste e do Sul do país. Nós somos uma federação, temos de pensar no conjunto. Os mais pobres devem ajudar os mais ricos, né? Essa é o compromisso que nós temos, inclusive o compromisso constitucional. Então, a questão da Zona Franca tem de discutir, mas sem aquele desespero ou ações emocionais, mas racionalmente, do jeito que está, na minha leitura, não dá. E quem fala isso não ganha um voto se for candidato a presidente da República lá no Amazonas. Bem, mas temos de discutir seriamente isso, porque aqui não tem indústria, ali é montagem de coisas que vêm de fora, etc. Bem, com relação ao Otto Alencar. Otto Alencar, é bom lembrar, e o seu filho, ele foi um senador muito atuante na CPMI da pandemia. Teve passagens que ficaram históricas, né? Com uma médica, aquele debate, não vou me referir ao nome dela porque também não me interessa. Ontem à noite eu estava passando, vi vários globos e fiquei me lembrando do pessoal terraplanista, porque essas lojas deviam ser proibidas de vender o globo terrestre, né? Mas errar um voto, já houve um caso. Né? Lá nos anos 90, né? De um brilhante economista com quem eu tenho profunda simpatia, acho que até uma relação de amizade, que me deu aula sobre o plano Collor 1, que é o Antônio Candir. Vamos lembrar uma vez que ele votou errado, por um voto, questão da reforma da Previdência, se não me engano, na época, não foi aprovado, votou errado. Agora tem essa questão das montadoras. Só para concluir, vamos lembrar que houve toda uma briga para a Ford ir para lá, que ela ia para o Rio Grande do Sul, né? Aí era um governo do PT, do Rio Grande do Sul, que não quis dar certos benefícios fiscais, não vou dizer se era bom ou mal, se isso era ruim ou não, não é o caso, mas o governo baiano assim o fez, né? E a Ford acabou se instalando lá. Ela acabou tendo uma política de querer sair do Brasil por razões dela. É bom lembrar que ela estava aqui desde o começo do século XX, né, montando os carros, etc. Mas não interessa a questão política da empresa e a chegada agora de uma montadora, que é muito importante. Por quê? Porque é uma cadeia produtiva muito grande. Você emprega muita gente, né? E a Bahia precisa... Salvador, se a gente pegar os dados, houve uma diminuição de população em algumas cidades na Bahia extremamente preocupantes, né? Agora, o dado do IBGE mostra isso. E em relação a efeitos para a economia baiana, que até 1920 teve uma queda populacional muito grande. Quem recupera a Bahia depois é a Petrobras, a partir do final dos anos 40 e início dos anos 50, economicamente falando, né? Isso, eu tenho esses dados, o Chico de Oliveira, eu aprendi com ele no estudo que ele fez
Keynes, um grande economista já falecido. Bem, o que interessa, e concluindo, não dá para votar errado. Se eu fosse o presidente da República, eu indicaria o senador Otto Alencar. Eu acho que ele, para esse assunto, ele é o mais adequado porque vai ser necessário um pouco de pulso forte. Senão, tudo que foi aprovado na Câmara vai ser, entre aspas, desaprovado no Senado. Aí tem de votar para a Câmara, vira o caos. Tem de fazer algumas correções. Agora, é importante igualar os setores econômicos para pagamento de tributos. Em tese, o agronegócio paga muito menos tributo do que a indústria. Isso qualquer um sabe, qualquer tributarista, né? Então, é necessário rever essa e outras coisas, e eles não vão tocar numa questão, por fim, que pensaram falar que é o Fundo Constitucional do Distrito Federal, que eu aqui também, eu sei que todo mundo não vai gostar do Distrito Federal, acho absolutamente injusto o quantum do Fundo Constitucional do Distrito Federal. Isso como nós temos estados muito pobres no país que poderiam receber parte desse fundo. E isso, se eles têm a PM que melhor recebe no Brasil, é porque o dinheiro vem do governo federal. E aí os outros 26 governadores são pressionados pelas PMs, suas lideranças, falam, pô, mas em Brasília ganham tanto. Mas é por causa do Fundo Constitucional. Em suma, essas tarefas, que é para isso que o Congresso deve se debruçar e não para lacrar em brigas, xingamentos, isso não interessa, é discutir essas questões. Eu acho que o Senado vai ter, o presidente mostra isso do Senado, a consciência de que é um trabalho rápido, urgente, bem feito, né? Porque foi uma grande vitória que o Brasil obteve, não é o governo, a semana passada. 3 décadas quase falando em reforma tributária. E o senador Otto Alencar, que seria, na minha leitura, o mais adequado relator, pela sua competência e pelo seu conhecimento das duas casas também, o que facilita, sem diminuir, evidentemente, o senhor Eduardo Braga, que eu conheço há bastante tempo.